Meu nome é Dânia Med, começando mais um vídeo aqui pro canal, falar sobre educação financeira nas escolas. Gente, como trabalhar educação financeira nos anos iniciais e nos anos finais, né? Mas eu vejo que os anos iniciais pode até parecer dar mais dúvida para os professores. Mas eu tava vendo, mas eu vou levar até para os anos finais, sobre a fábula da formiga e da cigarra, dos seus porquinhos. Vocês. O que vocês acham? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Eu me lembro assim quando eu era criança, quando né, levaram pra mim, né, os colegas, sobre a formiga e a cigarra, sobre, né, aquela, né, da formiga tá trabalhando no, né, todo verão e a cigarra, só cantando, só se divertindo. E aí chegou, né, o inverno, a formiga tinha alimento, tinha, né, a casa dela bem equipada para ela estar lá com, né, com a família dela. E a cigarra tava no frio, passando fome. E isso acontece, isso é o maior exemplo, acho que de tudo, é o maior exemplo para ser trabalhado. Porque isso aí todos os dias tu tá vendo. Isso aí tu viu na pandemia. Isso tudo pode trazer para eles. Né, uma coisa, claro, que é uma fábula extremamente dos anos iniciais, mas como eu tava vendo assim para os anos finais, não tem aquele. Os livros, eles são mais complicadinhos de ser trabalhado. Então, eu achei tão fantástico quando eu vi. Eu vi assim aqui na internet o pessoal falando sobre isso. E fiquei parando pra pensar, né? Nem me lembrava disso, desse livro, né? Dessa que a gente. Todos nós já ouvimos quando nós éramos crianças. E que interessante, que atual, né? Essa fábula, né? E é bem isso que acontece todo o tempo. Todo o tempo. E da pandemia, o que mais a gente viu ainda, né, gente? Muito triste, né? Se aquelas pessoas, né? Todo mundo que tivesse essa aula, tivesse aprendido, né? A gente sempre. Isso. O problema, assim, gente, que a educação financeira, até o presente momento, ela foi uma coisa muito ensinada em casa. A gente não tinha na escola, então o que a gente aprendia de educação financeira era o que a nossa família fazia. Minha família mesmo, muito pobre, simples, mas os meus avós mesmo eram muito pobres. Eles viviam assim, depois com 2 salários mínimos, era o máximo que eles estavam bem, né? Cada um ganhando salário mínimo da aposentadoria. Mas a minha mãe mesmo, que na época dela, que era regime militar, né? Que ganhava o mesmo salário mínimo, era o salário que meu avô ganhava. Então, mas eles sempre guardaram. Sempre tinha. A minha mãe diz assim, ó. Como se dizia assim, dinheiro pra uma aspirina, né? Até um dinheirinho assim pra um remédio, pra uma coisa de extrema necessidade, eles sempre tinham. E tu vê assim pessoas com muito mais, né? Quantos, gente? Todos nós já vimos isso. Pessoas com grana, que ganham bem, que têm uma boa vida, tapada de dívida, né? Que se tu pergunta, não tem que fazer um empréstimo do empréstimo. Mas a gente, quer dizer, eu tinha na minha casa, a gente tinha isso. Se tu parar pra pensar, eles eram analfabetos, mas eles tinham educação financeira deles. Então essa da fábula da cigarra da formiga era bem entendível pra gente. Porque, né? Porque a gente tinha educação financeira. Mas eu vejo que muitas famílias não têm. Muitas famílias, assim, ó, passaram o maior sufoco nessa pandemia e passam. Muitas pessoas são as cigarras. Que é só, né? Música, festa, diversão. E isso tu tem que trabalhar com a criança. Aí for mais pequena, leva pinturinha pra eles desenharem, pra eles escreverem, responder as perguntinhas, tu conversar. Aí os maiorzinhos podem até mandar fazer uma redação pra gente falar em casa, né? Aí tu. Mas dá pra trabalhar com os anos finais também. Uma coisa que eu tô pensando em trabalhar com os anos finais também. Porque é coisa bem de se pensar, né, gente? Porque o que a gente tem que fazer uma maneira que eles, aquilo ali, desperte interesse neles. Porque tu não pode levar os conceitos, coisas que talvez vocês, os, né, adultos, a gente conversa, vocês se dão por conta, vocês vão aprender, vão entender, já, né, já. Mas a criança, tu não pode falar coisa, adolescente, que fique muito abstrato.
Porque esse é o problema da aula. A aula é abstrata. E aí passa a não ter utilidade, não tem importância. E a gente não quer que educação financeira seja mais uma disciplina, mais um conteúdo, para não ter importância. A gente quer que realmente o aluno ele aprenda, ele absorva o que é mais importante na vida que a gente não teve. Então, vamos levar a fábula da cigarra da formiga, dos 3 porquinhos, né? Que um porquinho construiu, né, a casa lá de madeira, outro de palha, né? E elas foram destruídas. Só o outro porquinho construiu a casa de tijolos, que estava protegido, mas para ele construir a casinha dele de tijolo, ele teve que, né, trabalhar muito mais, se esforçar. Aí tu tira todo um... É que nem a gente na vida da gente. Não é divertido tu trabalhar, tu estudar, né? Uma coisa bem para os alunos, dizer para os alunos, vocês aqui, ó, é divertido, nem sempre é divertido. A hora que você tem que levantar super cedo, fazer prova, né, professora, vim aqui, outros, pedir um monte de coisa para vocês, não é divertido. Mas vocês não estão construindo a casinha de tijolo de vocês. Vocês estão construindo o futuro de vocês, e vai ser o futuro de vocês. É mais fácil seria você estar em casa, né, fazer tudo de qualquer jeito, vir quando quiser, rodar algum ano, passar no outro. Mas aí vocês estão fazendo uma casa de palha, uma casa de madeira. Vai vir o lobo mau. O que é o lobo mau? Trazendo pra vida. Quando for, por exemplo, os anos finais, os anos iniciais não dá pra fazer toda essa reflexão, né? Mas os anos finais eles vão entender. Vocês têm que analisar assim, ó, o lobo mau na vida real, ele simboliza o que é ruim, né? O que é ruim? É a pobreza, a escassez, quando vocês forem adultos, vocês não conseguirem emprego, subemprego, você tá aguentando desaforo. Isso é o lobo mau. Eles vão vir destruir a casa de vocês. A casa de vocês vai simbolizar o que vocês têm, né? O emprego de vocês, né? A profissão de vocês, tudo de vocês. Se vocês estiverem, né, bem dedicados, estudando, se esforçando, vocês vão estar mais fortes. Não vai vir o mal, né? O lobo mal, coisas ruins, e vai derrubar vocês. Isso, claro, vocês vão explicar mais se for os anos finais. Se for os anos iniciais, vocês levam a fábula, né? Dos 3 porquinhos, da cigarra da formiga. Vocês vão trabalhar, né? Desde desenho, vocês andavam, falar, levam um videozinho, ou vocês vão contar a historinha, vou mostrar o livro. Já aproveita até, vai trabalhar a escrita, né? Como é porquinho, como letra P, toda aquela coisa. E assim que a gente vai trabalhando. Assim que a gente vai trabalhando com eles. Então tem várias coisas para se trabalhar, né? E eu tô pensando, eu não dou aula pros anos iniciais, de trabalhar com os anos finais. E os anos finais, eu combinar com a diretora deles entrarem nas salas dos anos iniciais e explicarem. Quero explicar de uma maneira resumida, sucinta. E pensando até deles... eu vou fazer isso. De fazer um porquinho para cada aluno da escola. Um porquinho, cofrinho. Os anos iniciais, as do pré, fazer um porquinho, eu ver de garrafa pet. Eu fazer que eu vou mostrar para vocês. E os anos finais, se de repente com pote, fazer, né, coisa muito infantil. Mas o símbolo, né, de educação financeira é o economizar as moedinhas. É claro que é muito maior que isso, mas tudo vai começar da gente economizar as moedas. Assim, eu pode até contar, assim, foi com o Pato Donald, sabia, né, da história, né, da moedinha número 1, que ela é mais importante, né, que o do Pato Donald, que a maga patológica quer pegar a moedinha. E daí eles trazem, né, a parte lúdica, né. E aí vocês construírem o cofrinho com eles, os anos sinais mesmo, né. E os anos iniciais, como eu não sou professora, eu vou levar, eu vou entregar, de repente posso entregar com umas balinhas, uma coisa, tem aquelas moedinhas de chocolate, né. Claro, bem, entendeu, gente? Tem que ser encantador, tem que ser bonito, tem que ser lúdico, entendeu?
E aí, depois de tudo isso, primeiro, né, vou trabalhar com meus alunos nos anos finais, vou explicar tudo, eles aprenderem tanto que eles vão saber explicar para os outros alunos. Vocês sabem, né, que um dos princípios básicos da gente aprender é que a gente consegue explicar. Quando tu consegue explicar, tu tá tão bom, né, tu aprendeu realmente. Isso que eu quero fazer com os alunos, um estudo ativo. E já aconteceu, porque a gente teve um projeto de leitura, meu, que eu falei pra vocês, era História em Quadrinhos, que eu tava vendo a empolgação de umas alunas explicando pros alunos dos anos iniciais, ela usando até uma linguagem assim mais infantil, né, pra explicar pra eles. Eu fiquei encantada. E aí eu quero usar esses alunos pra explicarem pros anos iniciais. Então elas vão entrar na sala, daí combinar como é que vai ser isso. E vão dar um porquinho pro aluno, um cofrinho, né, bonitinho, ali, as moedinhas, né, de chocolate, docinho. Vão entregar. Uns alunos, elas podem, que vai ser, né, ter que adaptar a atividade do pré à quinta série. Por exemplo, da quinta série eu posso levar uma história em quadrinho. Terceiro, quarto e quinto ano já dá pra levar uma história em quadrinho pra eles lerem. O pré, de repente, levar um desenho para eles pintarem o cofrinho, todos eles ter. Explicar a questão da mesada, né? O segundo ano, o terceiro ano, a fábula da cigarra formiga, dos três porquinhos. E fazer uma feira. Vou montar uma feira, falar com a professora, com a diretora, de todos os meus alunos anos finais apresentarem. E aí convidar o pessoal, meus pais, abrir pra comunidade. E eu quero ver, eu tô pesquisando assim como eu trabalho livros com os anos finais. Robert Kiyosaki eu vou trabalhar porque dá, mas aí eu não sei, né, vou pensar aí quais outros. Aí vou arrumar, né, o lugar, vou colocar todos os livros que eu trabalhei, as histórias do quadrinho, montar os cartazes para eles apresentarem, tudo bonito, os cofrinhos, trabalhar a questão do curto, médio e longo prazo. Eu tava vendo bem, fica bem bonito assim, ó, trabalhar, colocar um cofrinho em forma de porquinho de pequeno, né, pro curto prazo, pro médio e longo prazo, tudo explicar, e até a questão das pirâmides financeiras, a parte ruim do consumismo, né, o consumir consciente. Tudo isso eu vou montar cartazes, vou montar, né, fazer tudo muito bonito, né. O Pato Donald, não me confundo, o Tio Patinhas vai ser o símbolo, né, do trabalho, tudo muito bonito. Vou levar aquele desde o baú, quero ter tudo enfeitadinho, eu quero tirar foto pra mostrar pra vocês aqui. Com os tesouros, joias, diamantes, né, dólares, reais, tudo ali, tudo muito enfeitado. Por quê? Porque a criança, adolescente, até a gente, né, o que chama atenção o lúdico, quando tá bem o bonito, o caprichado, vai chamar atenção para eles. Essa feira vai ser muito importante. E vou despertar os pais também. E aí vai começar a formar até minha autoridade. Porque eu tô recém fazendo o meu curso de educação financeira. E assim como né, minhas mentoras, uma delas é a Aline Swapper, ela falando, né? Que a gente tem que ver lugares, a gente tem que começar a mostrar o nosso trabalho. E como o nosso trabalho na escola é importante, eu tô vendo, né? Sabe quando tá sentindo? Eu tô muito confiante que isso aí vai abrir portas pra mim. Vai ser bom pra eles, vai ser muito bom pra mim, mas eu vou trabalhar um monte. A gente fez, né, esse café literário, foi algo mais simples, mas deu baita trabalheira. E esse vai dar mais porque eu vou trabalhar com todos, né? Esse do café literário que eu trabalhei, foi nessa semana agora. Eu trabalhei com o sétimo e oitavo. E agora eu quero trabalhar desde o sétimo ao nono e vou trabalhar com os anos iniciais também. Nessa dinâmica, né? Só que eu quero mais tempo, vou trabalhar com mais tempo. Eu preciso, assim, no mínimo uns 2 meses falar com a diretora pra montar tudo. Né? Primeiro vou levar pra sala de aula dos anos finais, são os meus alunos. E quero explicar tudo pra eles, que eles fiquem tão bons que eles possam entrar nas salas, né, e falar com os anos iniciais e eles explicar para as crianças
comentar em casa, vai ter toda essa, né? E ficou coisas muito legais de trabalhar com eles. A questão do mercadinho, né? Trabalhar a questão do consumo. Eu vejo assim que o mercadinho, dinheiro de mentirinha, assim, é uma coisa mais dos anos iniciais. Mas como eles vão levar, eu quero que os anos finais expliquem para os anos iniciais a questão da educação financeira, então eu poderia montar, por exemplo, um mercadinho para eles explicarem para os anos iniciais. A questão, né, das fábulas eu posso levar porque eu quero que os anos finais expliquem para os anos iniciais. Porque entendem, gente, que o que eles vão explicar, eles vão aprender muito mais, ele vai ser muito mais significativo. E outra, eu vou montar assim presentinhos para dar para eles. Uma caixinha de bombom, uma coisa, entendeu? Porque tem o lado da gamificação. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que os alunos, eles gostam muito de competir, né? De jogos. Então, tá dentro da gamificação essa parte, né? Parte das metodologias ativas, né? Eles serem recompensados, eles sentirem que eles estão competindo, eles gostam, se esforçam. Até a gente, né? Nós, adultos, a gente gosta disso. Isso faz parte, é inerente do ser humano. Então, tudo isso eu quero trabalhar com eles. É claro, entendendo, né, que os anos iniciais, tipo, a primeira série, tu tem que mostrar, mostrar desde as notas. Olha aqui como é que é os 5 reais, 10 reais, né? Aí os anos finais eu vou mostrar para os anos iniciais. Eu queria, eu por mim levava até sobre ações, mas acho que eles não ter essa maturidade, de repente no nono ano tivesse, até de falar sobre ações para eles. De falar assim, ó, até tipo Bitcoin, de criptomoedas, posso falar. Coisas assim que não aconselhando eles a investir, tem que ter muito estudo, mas falando que existem, né? E com certeza algum deles vai me perguntar. Porque eles são muito inteligentes, muito antenados. Falar sobre pirâmide financeira, eu vejo assim, ó, eu mesmo, meus colegas, professores, tem colegas que caíram em pirâmide financeira, ver como faltou educação financeira, de montar bem assim, ó, de uma maneira sucinta para levar para o aluno explicar, ele entender o que é uma pirâmide financeira, ele vai aprender, ele vai ensinar, vai explicar para os outros colegas ali da escola, vai explicar em casa, enfim, quanto legal é isso! E trabalhar assim, com os anos finais, oitavo, nono, já foi trabalhado no Café Literário a questão das profissões com a minha colega. E eu posso fazer mais, porque eu vi que todos falaram assim, profissões bem tradicionais, é porque eles não têm muito conhecimento, né? Conhecimento deles ali, de trabalhar. Até eles são do campo, mas nem falaram muito em campo, falaram mais na cidade, professor, militar. Mas aí eu quero. Isso aí cabe dentro da educação financeira também. Trabalhar a parte de. Ó, gente, vocês têm que se antenar, tem novas profissões. Tem marketing digital, tem profissões, por exemplo, como educador financeiro. Tem profissões, assim, do futuro, né, que vão trabalhar com tecnologias da informação. Você tem que estar ligado a tudo isso. Entendeu? Entendendo essa parte. Eu não vi ninguém falar esse empresário. Como é importante os empresários. Como vocês podem serem bem-sucedidos como empresários. Tudo isso eu posso falar pra eles. Então, sinto. E que eu adoro, gente. Eu adoro isso. Só que eu não sabia como eu ia levar. Mas agora que eu tô vendo assim, que educação financeira é uma lei, né? Tem projeto do Banco Central. A Semana de Educação Financeira vai ser agora, né? Eu nem vou poder trabalhar agora, se não me engano, em maio, né? Segunda semana de maio. Só que não vou. Sim, agora a gente não teve tempo, a gente entra numa coisa e sai na outra, não teve tempo. Então, mas eu tô vendo que tá acontecendo. Eu não vou ser uma coisa assim que um ano, dois, parecia. E na escola que eu tava não me dava abertura, então parecia que eu tava falando um assunto assim que era de outro planeta, entendeu? Então agora eu tô sentindo que esse é o momento pra mim. E é legal que na minha escola vai vereadores, vai uma galera lá. Ela também tá com um projeto muito bom, assim, em relação
a nossa escola, a nossa região ali da nossa escola tem quilombos, então ela tem um projeto sobre isso que quer desenvolver. Então, os vereadores estão ali, querem ajudar. Então, eu digo que ele é fluorescente para eu levar. Se eu ir trabalhar bem, eu sei, aqui ninguém tá trabalhando sobre isso. Então, é muito legal. Eu vejo assim, ó, mar azul, mar azul. A gente fica meio assim, né, gente? Porque educação financeira, eu sempre quis falar sobre isso, eu estudo e gosto, mas aí na internet tem, né, tem Thiago Nico, tem Nath Arcuri, pensa, mas quem sou eu pra competir com eles? Só que, ao mesmo tempo assim, né, vendo que nem a Aline Swapper mesmo falando, mas vocês não podem se comparar, cada um tem um jeito. E por mais, né, que eles sejam, né, grandes, gigantes na internet, mas eles não conquistaram, assim, ó, nem a metade do mercado que tem que conquistar, né? E que nem ela falando, tem 30 anos, tá? Para o Brasil mudar, né? Realmente ter impacto em educação financeira, né? Baseado em estudos, né? Com toda a falta de educação financeira, né? Falta de conhecimento com dinheiro, né? Todos os problemas que tem. Recém agora vai ser implementado. Vai levar muitos anos ainda para dizer que isso aí vai ser bem trabalhado. Não, ainda mais que não é, por exemplo, uma matéria, não é uma disciplina. Vai ser optativo, vai ser um tema transversal. A princípio, queriam que o professor de matemática falasse, né? Como eu disse pra vocês, eu acho ridículo isso. Agora eles estavam dizendo que pode ser um professor de matemática, português ou até outra disciplina. Uma coisa assim que eu vejo que tem que ter pós-graduação para falar sobre isso. Imagina. Por quê? Porque além do conhecimento que tu tem para falar, tu tem que ter a didática, tu tem que ver, né? Eu tô conversando com vocês, tô pensando, depois que tiver tudo montado, eu vou passar para vocês. Por exemplo, gente, tem livros muito legais pra gente adulto ler, né? O próprio Gustavo Cerbasi, mas que eu não posso levar para os alunos, que não vai fazer sentido para eles. Casais inteligentes enriquecem junto. Como é que eu vou levar esse livro para os alunos adolescentes, criança? Casal daqui, entendeu? Então, é isso. Eu vejo pouco ou nenhum, assim, para adolescente. Livro, né? As revistinhas em quadrinho estão muito boas, mas eu tô vendo que tá fazendo falta. Mas estou falando demais, deixe comentários sobre os próximos vídeos. Me contem se vocês estão trabalhando educação financeira na escola de vocês. Como que vocês fazem? Deixe sua aí sugestão para os próximos vídeos.